Se você me acompanha pelo Instagram ou pelo Facebook, você deve ter ficado sabendo que foi meu aniversário ontem, dia 14 de agosto. Se você não me acompanha pelo Instagram, você pode ficar à vontade, o meu nome lá é Janaísa, e eu acabo fazendo coisas um pouco mais pessoais e divertidinhas do que eu faço aqui, no Stories especialmente. Se você estava lá, você acompanhou uma saga de eu fazendo um bolo, porque as festividades do meu aniversário esse ano começaram muito cedo. Eu decidi que eu queria muito celebrar a vida, por ter sido algo com a qual eu me confrontei de maneira muito particular nesse último ano. E aí, passeando por lá, você vai ver que eu realmente celebrei todos esses dias. Eu aqui esperando o bolo assar, eu me escuto isso aqui. Então eu te convido a fazer parte desse grupo de pessoas que estão lá, vivendo este momento lindo no Instagram. E na verdade eu decidi fazer esse vídeo porque foi o meu aniversário e episódios que supostamente estão em lados opostos de uma binariedade de adjetivos fizeram parte do meu dia de ontem. Ainda no domingo eu soube da morte de uma pessoa muito especial que seria velada e sepultada na segunda-feira, o dia do meu aniversário, dia 14 de agosto. E por ser uma pessoa especial, eu queria fazer parte desse momento para acolher aqueles que permanecem em vida e eu, portanto, estive lá. Então, uma parte do meu dia, ao invés de celebrar a minha própria vida, foi, de alguma maneira, respeitar e pensar sobre a morte. E depois desse episódio, eu tive um momento de acolhimento também pela minha irmã, estivemos juntas, e depois disso, eu viajei para a cidade da minha mãe, onde eu celebrei com ela e um grupo de amigos muito especiais, o que era esse meu dia. Esse meu aniversário, como eu já disse antes, teve um caráter muito especial, porque, curiosamente, durante 9 meses, que tem uma relação aí talvez com a gestação, né, várias pessoas me disseram isso, eu passei por um período delicado, por ter feito 2 cirurgias nesse período e ter precisado me recuperar e me re-recuperar em diferentes fases, por conta de um problema de saúde, que se você me acompanha, tem vários vídeos em que eu falo sobre isso aqui, para tentar apoiar, inclusive, outras pessoas que viviam a mesma situação, uma situação semelhante à minha. E esses 9 meses, eles representam, de alguma maneira, um renascimento, né? O que as pessoas dizem, porque uma criança é gestada em 9 meses, então, de alguma maneira, uma Janaísa que aprendeu a conviver com esse problema de saúde foi gestada durante esses 9 meses. E para mim, ter no dia do meu aniversário vivido tão intensamente a vida e a morte tem também um significado, porque eu acho que na vida da gente a gente deveria sair justamente desse espectro da binariedade em todos os sentidos aí possíveis, desde a questão de gênero, orientação sexual, ou seja lá o que for, até mesmo a maneira como a gente escolhe as palavras para falar daquilo que a gente experimenta e vive no nosso dia a dia. Então, viver isso teve um caráter muito especial, porque durante vários momentos desses 9 meses, dos meus 36 anos, foram 12, né, mas desses 9 meses gestados no período dessa condição em que eu vivi, eu me vi confrontada com a ideia de morte e de vida, o que é a morte, o que é a vida, e o que está entre esses 2 elementos dessa binariedade. E o que é que significa viver dentro dessa binariedade do que é morte e do que é vida, e do pensar a vida como aquilo que exclusivamente está lá presente. E em muitos momentos eu me confrontei com a ideia de que assim que a morte se dá, tudo finda. E aos poucos, de alguma maneira, durante esses meses, eu fui entendendo para mim que a morte, ela não necessariamente finda as coisas, e eu não estou aqui falando de religiosidade, porque eu não tenho uma crença. Mas eu estou falando das memórias que nós construímos, das histórias que nos são reveladas ao longo da nossa vida e que nós experimentamos e vivemos e que vão construindo esses episódios de vida e que, portanto, mesmo quando não estamos vivos, continuamos vivos na memória daqueles com os quais nos relacionamos. Então, quando eu fui confrontada com a morte no dia do meu aniversário, eu me vi muito pensando sobre essa relação entre esses momentos que são considerados bons e os momentos que são considerados ruins, aquilo que é considerado parte da vida e aquilo que é considerado o fim na morte. E para mim fez todo sentido que essas 2 coisas acontecessem no mesmo dia, não porque elas estivessem diretamente relacionadas a mim, eu não sou egocêntrica a esse ponto, mas para pensar que na vida de todos nós,
Esses episódios todos vêm concatenados em um único dia. Nós experimentamos essas sensações, esses sentimentos todos os dias de diferentes maneiras, mesmo que não com a morte efetiva de um ente querido ou alguém que nós gostamos. Muitas coisas vivem e morrem todos os dias em nós, nos outros e naquilo que a gente experimenta da vida. E eu acho que isso foi fundamental para mim, para entender tudo o que me aconteceu nesses meses em que eu estive doente. E se eu decidi compartilhar isso com vocês aqui, é porque eu acho que essa é uma experiência que é de todos nós, claro, porque todos nós vivemos e morremos, e é algo sobre o qual nós temos muita dificuldade de falar e trazer isso para nossa fala, né? E quando a gente pensa na morte ou nas memórias, no meu caso especificamente, era uma preocupação de que aquele seja o fim de tudo, quando na verdade é o fim de uma presença, de um determinado tipo de presença, mas outras presenças permanecem daquele indivíduo que se foi, ou daquela história que acabou, ou daquele, sei lá, daquele projeto que teve um fim. São, evidentemente, situações muito diferentes, mas que podem ser nesse sentido equiparadas, eu acho. E era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu vou terminar com um poema do Fernando Pessoa, que eu tava lendo, em que ele tem uma visão um pouco mais, digamos, não negativa, mas de fim, digamos assim, na minha interpretação desse poema. O poema se chama A Morte Chega Cedo, e ele diz assim: a morte chega cedo, pois breve é toda a vida. O instante é o arremedo de uma coisa perdida. O amor foi começado, o ideal não acabou. E quem tem alcançado não sabe o que alcançou. E tudo isto a morte risca, por não estar certo, no caderno da sorte que Deus deixou aberto. O meu beijo àqueles que experimentam hoje a dor da morte, mas que seguem vivos e vibrantes diante da verdade e da força que tem a vida. Tchau, tchau.